A invasão da Polônia pelos alemães ao amanhecer do dia 1º de setembro de 1939 finalmente acabou com as esperanças de que o conflito de 1914 a 1918 fora a guerra para acabar com todas as guerras. As tentativas de manter a paz através do desarmamento fracassaram. A Liga das Nações mostrara-se sem forças para agir contra a agressão na Abissínia e na China. A política de acalmar Hitler tinha sido em vão. A Polônia, na verdade, foi a pira funerária de todos os esforços de evitar a guerra. 2 dias antes do ataque alemão, a França e a Grã-Bretanha honraram sua promessa à Polônia, declarando guerra à Alemanha, mas isso não suspendeu a invasão alemã. Nem mesmo em Berlim havia vestígios da euforia que tinha recebido a guerra em agosto de 1914, não apenas pelas lembranças da carnificina da Grande Guerra, mas também por causa da crença amplamente sustentada de que agora a guerra seria caracterizada principalmente pelas grandes forças aéreas atacando as cidades. Hitler via a guerra como a única maneira de dominar a intransigência polonesa, e a Grã-Bretanha e a França como o último recurso para refrear sua ambição. Mussolini, aliado de Hitler, não estava preparado para a guerra e, no momento, se contentava em permanecer como espectador. Stalin, tendo assinado com Hitler um pacto de não agressão às vésperas da guerra e diante das tentativas anglo-francesas de formar uma aliança com a Rússia, como aquela de 1914, preparou-se para se apossar da Polônia Oriental, mas apenas uma vez os alemães destruíram completamente as forças armadas polonesas. Os Estados Unidos, como fizeram em 14, mantiveram sua política isolacionista, com Roosevelt declarando a neutralidade do país. O maior medo da Alemanha sempre foi a guerra simultânea em 2 frontes, leste e oeste. Ao contrário de 1914, Hitler não enfrentou a ameaça de uma invasão russa. Não obstante, a Polônia tinha que ser invadida rapidamente se ele quisesse poder se opor a qualquer ataque anglo-francês vindo do oeste. Para isso, as forças armadas alemãs desenvolveram durante a década de 30 um novo conceito de guerra, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. Os 2 ingredientes essenciais da Blitzkrieg eram os Panzer, divisões de tanques de deslocamento rápido combinadas com a força aérea, especialmente os caças de mergulho Junkers Ju-87 Stuka. Os Stukas eram usados como artilharia aérea e ajudavam os tanques a romper rapidamente e cercar grandes campos de forças inimigas. Esses campos seriam reduzidos pela infantaria que vinha logo atrás. Mas esses ainda confiavam muito em seus pés, como fizeram em 1914, e sempre havia o perigo de os tanques ficarem muito à frente deles. O maior problema da Polônia é que ela tinha extensas fronteiras para defender. Havia a fronteira alemã no oeste e ao norte com a Prússia Oriental. E para completar, havia uma nova ameaça, desde março de 1939, das forças alemãs na Eslováquia. Os poloneses podiam competir com os alemães em efetivo e não lhes faltava coragem. Suas forças armadas, entretanto, estavam relativamente fracas em equipamento. As poucas armas modernas que tinham eram bastante antiquadas. Nos primeiros minutos do ataque alemão, o navio de guerra Schleswig-Holstein começou a bombardear a fortaleza polonesa de Westplatte, no porto de Danzig.
Enquanto isso, a Luftwaffe atacava os campos de pouso para destruir o maior número possível de aviões poloneses em terra. No esforço para repelir a invasão dos aviões alemães, a Força Aérea Polonesa tentou lutar contra eles no ar, mas os custos foram altos. Os bombardeiros da Luftwaffe atacaram as comunicações, as pontes e as concentrações de soldados. O povo polonês rapidamente conheceu a terrível face da guerra moderna. Os panzers alemães rapidamente atravessavam as defesas polonesas, prendendo um grande número de soldados. A infantaria que os acompanhava reduzia esses campos, enquanto os panzers pressionavam. Os campos renderam milhares de aturdidos prisioneiros poloneses. Ainda assim, os poloneses continuavam a lutar, armando contra-ataques quando e onde pudessem. Em desespero, mandaram a nata de seu exército, a cavalaria, em ataques suicidas contra os tanques alemães. Os poloneses não conseguiram impedir que os alemães alcançassem o rio Vístula e os arredores de Varsóvia, a capital, no 15º dia da guerra. Agora as esperanças polonesas repousavam num ataque anglo-francês contra a Alemanha, vindo do oeste. Na verdade, a França fez um pequeno avanço para o interior de Sarre. No entanto, eles não estavam preparados para avançar além do alcance das armas da linha Maginot. A primeira tentativa alemã de invadir Varsóvia fracassou. Isso porque os poloneses estavam determinados a defender sua capital e se recusaram a render-se. Consequentemente, os alemães decidiram mandar a Luftwaffe. E assim os cidadãos de Varsóvia passaram pela mesma experiência dos cidadãos de Madrid e Guernica, na Espanha, e Xangai e Nanquim, na China. Mas ainda assim, Varsóvia defendia-se. Em 17 de setembro, os alemães passaram pelo corredor polonês. Ataques no sul pela Prússia Oriental e no leste pela Alemanha acabaram totalmente com Varsóvia, enquanto um ataque posterior da Eslováquia invadia o sul da Polônia. Mas, nesse mesmo dia, 17 de setembro, os russos repentinamente invadiram pelo leste numa ampla frente. As últimas esperanças de salvação da Polônia desapareceram. Com os poloneses tão presos pela furiosa investida alemã, o avanço russo era enganosamente rápido, tendo em mente que Stalin havia expurgado a nata de seus oficiais. As forças alemãs continuavam a avançar em direção ao leste. 2 dias mais tarde, elas encontraram os russos avançando para Brest-Litovsk, cenário do Tratado de Paz entre os dois países em março de 1918. Alemães e russos agora queriam remover os pontos de resistência polonesa que restavam.
Mas os poloneses ainda lutavam. Varsóvia permanecia sitiada apesar dos panfletos de rendição que caíam do ar. Os ataques da Luftwaffe continuavam. Todos os serviços públicos foram destruídos e o rio Vístula era a única fonte de água. Para evitar futuros sofrimentos aos civis, a guarnição rendeu-se em 27 de setembro e as tropas alemãs entraram com triunfo. Alguns soldados poloneses conseguiram escapar e finalmente dirigiram-se para a França para formar um novo exército. O general Władysław Sikorski também formou um governo no exílio em Paris. Na Polônia, a última resistência acabou em 5 de outubro de 1939. Os 20 anos da independência da Polônia chegaram ao fim. Agora ela estava dividida. Os alemães tomaram a parte oeste do país e os russos o leste. Na Polônia Ocidental, o poder nazista logo se fez sentir. O destino de muitos dos poloneses capturados pelos russos só começou a ser revelado em 1943, quando os alemães descobriram uma vala comum com corpos de 4.000 oficiais poloneses em Katyn, na Rússia Ocidental. Os russos só confessariam esse crime quase 45 anos depois. Com a Polônia destruída, Hitler agora voltava-se para o Ocidente, deslocando a maior parte de seus exércitos e ordenando que se preparassem para atacar a Holanda, a Bélgica e o norte da França, em meados de novembro. A Grã-Bretanha e a França fizeram pouco para ajudar a Polônia. Na verdade, os franceses retiraram suas tropas de Sarre, voltando pela linha Maginot tão logo a Polônia caiu. A verdade é que a grande quantia que os franceses investiram na linha Maginot os levara a uma política de defesa e havia enfraquecido todo o espírito de ofensiva. Da mesma maneira, a Grã-Bretanha estava preocupada em levar um grande exército para a Europa continental, como fizera 25 anos antes, mas faltava o equipamento necessário. Entretanto, assim como em 1914, eles mandaram 4 divisões cruzar o Canal da Mancha. Os aliados estavam confiantes que a linha Maginot evitaria que os alemães atacassem através de sua fronteira com a França. Sua reação ao ataque alemão vindo dos Países Baixos seria um avanço para o rio Dyle, na Bélgica, já que o norte da França não apresentava obstáculos para instalar uma base de defesa. Nesse ínterim, os aliados começaram a estender a linha Maginot em direção ao norte a partir de Luxemburgo. Isso era tudo o que eles podiam fazer, já que a neutralidade da Bélgica os impedia de vistoriar a linha Dyle e era impossível preparar defesas nela. Foi simplesmente um tempo de espera por um ataque alemão que parecia cada vez mais remoto, enquanto o inverno tomava o fronte oeste. Logo, esse período tornou-se conhecido como Sitzkrieg, ou Guerra Falsa. Londres e Paris esperavam pelo violento ar que havia engolido
Na Grã-Bretanha, as crianças foram retiradas das cidades para áreas rurais, mais seguras. Todos os civis carregavam consigo máscaras contra gases porque se temia que a Luftwaffe usasse essa arma em grande escala. Mas as forças aéreas de ambos os lados estavam bem conscientes de que ataques a alvos civis poderiam trazer retaliações da mesma espécie. Assim, as operações iniciais da Força Aérea Real não passavam de ataques diurnos aos navios de guerra alemães. Eles tiveram pouco sucesso e uma parte significativa dos aviões foi derrubada. A partir daí, a RAF passou a jogar panfletos na Alemanha à noite. O inverno de 1939 e 1940 foi severo e trouxe mais um obstáculo às operações aéreas. Apenas no mar havia alguma atividade significativa. O panorama tornava claro que, ao contrário de 1914, a guerra submarina seria ilimitada. Em 3 de setembro, o primeiro dia de guerra no Ocidente, um submarino alemão afundou o navio Athenia, no Atlântico Norte, com a perda de 112 vidas, inclusive 26 cidadãos norte-americanos. Imediatamente, a Grã-Bretanha instituiu os comboios e declarou total bloqueio à Alemanha. Entretanto, era preciso tempo para organizar um comboio, e a Marinha Real tinha uma grande deficiência de navios de escolta. Consequentemente, antes de o ano terminar, 57 dos submarinos alemães que estavam em ação quando a guerra foi deflagrada tinham afundado mais de 100 navios, principalmente os que navegavam sozinhos. Entre suas vítimas também estava o porta-aviões britânico Courageous. O ato mais audacioso foi o afundamento do navio de guerra Royal Oak, no ancoradouro de guerra da frota principal em Scapa Flow, nos Orkneys. Gunther Priel, piloto do submarino, tornou-se herói na Alemanha da noite para o dia. Com sua frota de submarinos relativamente pequena, Hitler estava decidido a usar sua moderna frota de superfície para atacar os navios mercantes ingleses. Isso diminuiu a prioridade na construção de submarinos. Um navio, o Graf Spee, havia saído da Alemanha antes do início da guerra e agora começava a incomodar os navios britânicos nos oceanos Atlântico Sul e Índico, deixando em seu caminho um rastro de navios afundados. Os britânicos formaram algumas forças-tarefa para encontrá-lo. Finalmente, ele foi localizado por 5 cruzadores que operavam nas Ilhas Falkland. Em 13 de dezembro, eles entraram em combate com o Graf Spee na costa da Argentina, próximo ao estuário do Rio da Prata. Apesar de menos armados, os navios britânicos o forçaram a procurar refúgio no porto neutro de Montevideo. O capitão Hans Langsdorff, acreditando que uma força maior havia chegado e estava esperando por ele no estuário do Prata, afundou seu navio para não permitir que fosse afundado pelos inimigos. Alguns dias depois, ele cometeu suicídio. Este foi praticamente o único sucesso que as forças francesas e britânicas experimentaram em 1939, e as tripulações de 2 navios britânicos, o Exeter e o Ajax, foram proclamadas heroínas em seu retorno à Grã-Bretanha. A atenção anglo-francesa também voltou-se para a Escandinávia antes do final do ano. Stalin temia que seu pequeno vizinho do norte, a Finlândia, que havia se livrado do controle russo em 1919, poderia permitir que as forças alemãs passassem. Isso criava uma ameaça a Stalingrado, que era como Petrogrado então se chamava, e também uma ameaça ao porto ártico vital de Murmansk. Assim, ele exigiu da Finlândia uma troca de território, oferecendo-lhes uma região desolada em troca das áreas que garantiriam Murmansk e Leningrado. Os finlandeses se recusaram, e em 30 de novembro de 1939, as forças de Stalin os atacaram.
Considerando a inferioridade numérica em homens e a falta de armas modernas da Finlândia, teria sido uma vitória fácil para os russos. Mas os finlandeses resistiram, infligindo grandes baixas. Os expurgos de Stalin haviam afetado tanto as linhas mais antigas das forças armadas soviéticas que elas agora eram comandadas por oficiais inexperientes. Semyon Timoshenko, um dos poucos oficiais antigos a sobreviver ao expurgo, recebera o comando e atacou de novo em fevereiro de 1940. E os ataques aéreos russos logo começaram a mostrar bons resultados. No início de março, os finlandeses pediram a paz e foram forçados a entregar o território marcado em azul, que os russos haviam originalmente exigido. O resultado foi um êxodo em massa dos finlandeses das regiões cedidas. Os aliados ocidentais tentaram ajudar os finlandeses, passando soldados através de Narvik. O minério de ferro sueco mandado para a Alemanha também passou por esse porto. A marinha alemã também era atraída pelos fiordes noruegueses como bases para suas operações contra a Grã-Bretanha. Assim, Hitler ordenou que os planos de invasão fossem executados. Em 16 de fevereiro de 1940, o destroyer britânico Cossack entrou num fiorde norueguês e resgatou marinheiros capturados pelo Graf Spee do navio prisão Altmark, que havia se refugiado ali. Isso acelerou o planejamento alemão e, em 6 de abril, sua frota de invasão começou a eliminar qualquer ocupação aliada na Noruega. Guiada no dia seguinte por um avião da RAF, a frota principal inglesa deixou o porto, mas uma tempestade evitou a interceptação. Em 8 de abril, os soldados alemães começaram a desembarcar em pontos da costa norueguesa, incluindo Narvik. Outras forças desembarcaram no fiorde de Oslo e paraquedistas foram usados para tomar o campo de pouso de Stavanger. As tropas norueguesas, fracas e pouco preparadas, puderam fazer muito pouco diante desses ataques simultâneos. Ao mesmo tempo, a Dinamarca, tomada totalmente de surpresa, foi invadida e rapidamente forçada a se render. Nos dias 10 e 12, destroyers britânicos entraram no fiorde de Narvik para atacar os navios alemães. Eles afundaram um total de 9 destroyers alemães, à custa de 2 dos seus. Ataques aéreos também foram feitos. Esses ataques virtualmente isolaram as forças terrestres alemãs em Narvik. Apressadamente reunidas, as forças terrestres aliadas agora também desembarcavam na costa norueguesa. Nesse meio tempo, os alemães haviam entrado em Oslo e começavam a avançar em direção ao norte para reunir seus desembarques. Os alemães dispunham de superioridade aérea e isso os permitiu isolar os desembarques aliados e forçá-los a evacuar as cabeças de praia, uma após outra. O único sucesso aliado foi recapturar Narvik, mas no início de junho de 1940, eles foram forçados a evacuar até mesmo esse ponto. Mais uma vez, as forças alemãs triunfaram.
Mas em junho de 1940, eventos ainda mais espetaculares aconteciam a centenas de milhas ao sul. Para Hitler, a Noruega era apenas um desvio de seu objetivo principal, que era tomar os Países Baixos e o norte da França, onde criaria bases aéreas e navais, de onde ameaçaria a Grã-Bretanha. Os aliados acreditavam, enquanto o inverno de 1939 e 1940 passava, que possivelmente os alemães estavam tendo outras ideias sobre invadir o oeste. Certamente, o clima severo havia provocado atrasos, assim como havia comprometido o plano quando um avião alemão fez um pouso forçado na Bélgica em janeiro de 1940. Logo que a primavera chegou, o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain foi longe demais ao afirmar que Hitler havia perdido o ônibus. Na verdade, houve um grande debate nas forças alemãs sobre como o ataque deveria ser executado. O exército alemão no oeste estava organizado em 3 grupos. O plano original exigia que o grupo B, de Fedor von Bock, estivesse no norte, com a maior parte dos tanques, para fazer a parte mais pesada na Holanda e na Bélgica, e depois descer para a costa com o grupo A de Geert von Rundstedt, apoiando-o no flanco sul. O menor grupo, o C, de Wilhelm von Leer, deveria permanecer na defensiva no front da linha Maginot. Geert von Rundstedt, comandante do Grupo A, e mais especialmente seu chefe Erich von Manstein, fizeram objeções a esse plano. Ele era muito óbvio e poderia deixar grande parte do exército francês intacto ao final da operação. Em vez disso, a investida principal deveria ser feita por seu grupo no centro, com a intenção de isolar os exércitos aliados no norte. O grupo B poderia vencer a Holanda e atrair a atenção dos aliados ao norte, enquanto o grupo C manteria seu papel defensivo no front da linha Maginot. Hitler finalmente concordara com este plano em meados de março, mas a Noruega atrasou sua execução. A decisão aliada de deixar sua defesa no norte e avançar para o rio Dill, na Bélgica, neutra no momento em que os alemães atacassem, favorecia o plano de von Manstein. Os aliados também consideravam impossível que os tanques passassem pelas colinas e florestas da região de Ardennes, ao sul da Bélgica, por onde viria o principal ataque alemão. Os aliados também tiveram outras desvantagens. Eles deveriam exercitar o que fariam quando os alemães atacassem, mas a recusa da Bélgica em permitir que britânicos e franceses passassem pela fronteira significava que eles não poderiam fazê-lo no lugar onde pretendiam lutar. Os aliados, especialmente os britânicos, haviam reforçado seus exércitos durante o inverno, mas muitas divisões britânicas estavam pouco equipadas. As comunicações de alto nível estavam ruins e o comandante aliado Maurice Gamelin era um acadêmico, não um general de campo experiente. Enquanto os aliados na realidade possuíam mais tanques que os alemães, algo em torno de 3.300 contra quase 2.600, muitos como esses Matildas ingleses eram dedicados ao apoio à infantaria e moviam-se lentamente. O pesado tanque francês Charbet sofria por ter uma torre de um só homem, o que significava que o ocupante tinha que comandar o tanque e operar o canhão ao mesmo tempo. A fraqueza aliada mais séria seria que a estratégia Maginot havia gerado uma rigidez de pensamento pouco capaz de lidar com a blitzkrieg alemã altamente fluida. O ataque alemão finalmente foi disparado antes do amanhecer do dia 10 de maio. A aviação alemã atacou bases aéreas holandesas, belgas e francesas, disposta a destruir quanto fosse possível das forças aéreas aliadas em terra.
Logo depois, as forças de terra alemãs cruzaram as fronteiras da Holanda, da Bélgica e de Luxemburgo. No norte, paraquedistas foram usados para defender pontes vitais necessárias para o avanço de Von Bock. Uma divisão completa desembarcou em campos de pouso holandeses e em estradas para sitiar outros pontos vitais. Os holandeses, lembrando o que havia acontecido na Noruega, colocaram obstáculos nas estradas, o que causou grandes baixas. Não obstante, o exército holandês, com suas armas obsoletas, não era páreo para a máquina de guerra alemã altamente treinada e grande parte do país foi tomada em apenas 5 dias. Em 14 de maio, os alemães exigiram a rendição do maior porto de Rotterdam. Os holandeses hesitaram e imediatamente uma grande força de bombardeiros decolou para atacar a cidade. Enquanto os aviões estavam no ar, os holandeses entregaram Rotterdam. Infelizmente, os bombardeiros alemães não puderam ser parados e a maior parte de Rotterdam foi destruída. Mais uma vez, os profetas da guerra aérea pareciam estar certos. No dia seguinte, o governo holandês capitulou. Como na Holanda, os alemães tiveram que encarar o problema no nordeste da Bélgica, de inicialmente atacar cursos d'água, protegidos por canhões. A chave dessas defesas era o forte de Eben Emael, que fora atacado por paraquedistas trazidos por planadores. Usando explosivos e lança-chamas, eles forçaram sua rendição para surpresa do alto comando belga, que acreditava que Eben Emael fosse intransponível. O principal avanço na Bélgica poderia então continuar, e logo os alemães estavam avançando em direção a oeste. As forças belgas exaustas retiraram-se em direção ao rio Dive. Enquanto isso, o melhor do exército britânico e francês havia entrado na Bélgica em 10 de maio para tomar suas posições no rio Dive. Encontraram grupos de refugiados vindos da direção oposta. O principal ataque alemão através de Ardennes foi precedido de 7 divisões Panzer, que tiveram pouca dificuldade em varrer as pequenas forças aliadas de defesa. Na tarde do dia 12, eles haviam alcançado o rio Meuse e começaram a lutar com as defesas francesas na margem oeste.
No dia seguinte, os alemães começaram a cruzar em vários pontos, inicialmente usando barcos infláveis, para ajudá-los a estabelecer posições na margem oposta. A artilharia francesa foi pesada no início. Não obstante, as equipes de assalto alemãs logo estabeleceram cabeças de ponte na margem oposta e começaram a construir pontes para permitir que os blindados passassem. Enquanto isso, a artilharia alemã atingia as defesas francesas. Pelo ar, os Stukas faziam ataques repetidos e finalmente os franceses foram vencidos, permitindo que os Panzers avançassem para o oeste. Ataques aéreos aliados às pontes falharam. Dos 35 bombardeiros leves Fairey Battle britânicos foram derrubados em 5 dias. Os franceses tentavam agora usar suas 4 divisões blindadas, uma delas recém-formada e comandada pelo coronel Charles de Gaulle. Eles tentaram atacar o flanco cada vez mais exposto ao avanço dos Panzer, mas seu sistema de controle e comando desajeitados, aliados a um planejamento mal feito, significava que estavam sendo mandados para a batalha, já derrotados. E os alemães tiveram poucos problemas em enfrentá-los, infligindo pesadas baixas. Em 15 de maio, os exércitos aliados do norte suportavam com firmeza a pressão do grupo de von Bock. Mas o general Gamelin estava preocupado com a crescente ameaça dos Panzers e von Rundstedt pelo sul. Ele ordenou que suas forças começassem a se retirar da linha de Illy. Esta repentina ordem de retirada foi uma desilusão para os soldados aliados que achavam estar dando o melhor de si. Isso também foi desconcertante para a população local. A crescente onda de refugiados bloqueava as estradas e tornava a retirada muito mais difícil. As divisões Panzer de von Rundstedt continuavam a varrer em direção ao oeste, criando mais confusão, quanto mais penetrava. O próprio Gamelin era incapaz de tomar decisões e em 19 de maio foi substituído por Maxime Weygand. Ao mesmo tempo, o Marechal Henri Pétain, herói de Verdun, em 1916, foi nomeado primeiro-ministro adjunto. Weygand tentou coordenar os ataques dos tanques britânicos e franceses aos flancos do avanço Panzer. Apesar de os britânicos terem parado alguns tanques alemães temporariamente, seus tanques foram mais uma vez repelidos. O avanço alemão continuou, mas os ataques dos tanques aliados deixaram o alto comando nervoso. Isso aconteceu especialmente porque o corpo principal da infantaria ficava cada vez mais para trás. O cansaço das tripulações dos tanques crescia e uma parada temporária foi ordenada. Mas o general Heinz Guderian, um dos principais arquitetos da Blitzkrieg, estava determinado a não dar descanso aos aliados e continuou pressionando.
Em 20 de maio, seus tanques alcançaram a costa do canal, no estuário do Somme. Os exércitos aliados do norte, tentando voltar, estavam agora isolados. Guderian avançou para o norte e sitiou o porto de Boulogne, antes de partir para atacar Calais. Lá, uma brigada britânica agressivamente organizada havia acabado de chegar da Grã-Bretanha para reforçar os defensores franceses. A guarnição reforçada resistiu ferozmente e houve uma violenta luta durante 2 dias. No fim, o poder superior dos alemães falou mais alto e os defensores foram forçados a se defender. Isso deixou o laço alemão mais apertado em torno do pescoço dos exércitos aliados do norte. Eles foram totalmente isolados dos exércitos franceses na linha Maginot e ao sul do rio Somme. Os belgas, com seu país quase totalmente tomado, pediram um armistício, considerando que qualquer resistência seria inútil. E em 27 de maio, eles se renderam. O vácuo criado pela rendição forçou os britânicos e os franceses a um perímetro ainda menor. Enquanto isso, Lord Gort, o comandante britânico, havia decidido que a evacuação de sua força para a Grã-Bretanha era a única opção além da rendição, especialmente quando a pressão alemã se tornou intensa no campo aliado, que era baseado em Dunkerque. A ideia era desembarcar nas praias e resgatar os soldados numa ação que ficou conhecida como o Milagre de Dunkerque. Na Grã-Bretanha, uma grande frota composta de destroyers, balsas que cruzavam o canal e até de barcos de recreio foi rapidamente agrupada. Eles começaram a cruzar o canal com o objetivo de resgatar as tropas nas praias. A evacuação começou em 29 de maio. Uma decisão alemã trouxe um tempo adicional vital para a desocupação. Hitler parou os tanques alemães porque Hermann Göring o persuadiu a permitir que a Luftwaffe exterminasse as forças aliadas. Vários barcos foram afundados. Mas os caças da RAF, baseados no sul da Grã-Bretanha, permitiram que a evacuação continuasse. Mas com as praias sob fogo de artilharia e cada vez mais navios afundando, a desocupação teve que ser interrompida em 3 de junho. Não menos que 220 mil britânicos e 120 mil franceses e belgas tiveram que ser resgatados para poder lutar no dia seguinte. Mas eles tiveram que deixar todos os seus veículos e armas pesadas para trás, assim como muitos homens que agora encaravam um longo período como prisioneiros de guerra. Foi uma derrota devastadora. Mas a Batalha da França ainda não havia terminado e ainda havia muito trabalho a ser feito antes que os soldados alemães pudessem saborear os frutos da vitória.
Em 5 de junho, enquanto o Grupo C continuava a reter as defesas da linha Maginot, os alemães atacaram ao sul, através dos rios Somme e Aisne. Como sempre, a Luftwaffe preparava o terreno. No início, a resistência francesa era feroz e os alemães tiveram que lutar para derrubar suas cabeças de ponte. Mas logo, eles começaram a fazer progresso. Uma gota de rendição francesa logo se tornou uma enxurrada. As colunas Panzer avançavam cada vez mais, agora ameaçando Paris. O governo francês declarou uma cidade aberta em 11 de junho para evitar a devastação que havia atingido Varsóvia e Rotterdam. 4 dias depois, os alemães tomavam o prêmio que os havia atraído tanto em 1914. Os parisienses podiam apenas olhar atônitos. Em 16 de junho, a França propôs um armistício. Nesse momento, os alemães haviam finalmente começado a atacar a linha Maginot, que havia sido envolvida pela ofensiva do norte. Os defensores franceses não podiam fazer muito, a não ser oferecer pequena resistência. Os alemães logo reduziram essas defesas. E então ocuparam a linha Maginot. O bastião intransponível da França havia caído. A situação francesa agravou-se em 10 de junho, quando Mussolini, que havia ficado fora do conflito, apesar da pressão de Hitler, declarou guerra à Grã-Bretanha e à França. 10 dias depois, esperando pouca ou nenhuma oposição, suas tropas invadiram o sul da França, mas foram surpreendidas com a forte resistência que encontraram e avançaram pouco. Apesar de os britânicos serem forçados a retirar suas forças da França, eles tentaram mandar outra força expedicionária, desta vez a Cherbourg. Mas na época em que foi organizada, incluindo até uma divisão canadense, e começou a chegar a Cherbourg, já era muito tarde e tiveram que retornar à Grã-Bretanha. Mesmo que tivesse sido desembarcada, a força teria feito pouca diferença. Era muito pequena e fracamente equipada para encarar a batalha mantida pelos alemães por muito tempo. Winston Churchill, que foi eleito primeiro-ministro em 10 de maio, dia da invasão alemã no oeste, agora percebia que a Grã-Bretanha poderia ser o próximo alvo de Hitler e começou a se preparar como necessário. Do outro lado do Canal da Mancha, em 22 de junho de 1940, os franceses foram levados à mesa de armistício, que estava no mesmo vagão da estrada de ferro, onde os alemães foram forçados a assinar o armistício de novembro de 1918. Isso era a indignidade final para os franceses. Mas um momento de triunfo supremo para Hitler.